Saudações, saudações e bênçãos mais uma vez. Estamos aqui em Israel e agora especificamente tem algumas plantinhas aqui, estou ali. O que vocês estão vendo atrás é um templo, é uma edificação que se encontra exatamente no Monte das Bem-aventuranças, o lugar onde o Senhor nos ensina no livro de Mateus, capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Vocês no idioma espanhol, quando abrem suas Bíblias, vão ver justamente o termo bem-aventuranças. Mas eu quero aqui apenas passar para deixar essa pequena pérola bíblica para vocês. No idioma hebreu se diz Ashrei, Ashrei especificamente vem de uma palavra bem profunda, que significa, além de felicidade, significa também riqueza. E talvez a palavra mais acertada para poder talvez nos aproximar do conceito do que o Senhor queria ensinar é que é mais bem-afortunados. Eu sempre faço este exemplo e digo, quantos, por exemplo, pessoas de fortuna, falando financeiramente, há em uma cidade? Suponha, você agora pense junto comigo, quantas pessoas ricas, milionárias há em sua cidade? E depois expandamos, quantos há no país? E certamente vamos chegar à conclusão de que não há muitos. Certamente talvez haja um que seja milionário e talvez no país haja 10, 15 que são milionários também. Tudo vai depender de qual país. Mas há um dado aqui bem interessante, porque aqui o Senhor estava dizendo que apenas alguns poucos são os sortudos. Dos quase 20.000 que estavam naquele dia na montanha, onde ele estava dando essas palavras. E por que digo quase 20.000? A Bíblia nos diz que foi no local. Temos vários casos, na verdade, onde ocorre o milagre da multiplicação. Temos um milagre de multiplicação e depois temos outro milagre de multiplicação. Mas o ponto é que neste site, neste lugar, neste monte, o Senhor dava ensinamentos a multidões. E se nós pegarmos o conceito, aquele que diz que eram 5.000 homens, aos quais naquele dia estava alimentando por meio do milagre, sem contar mulheres e crianças, chegamos ao cálculo de que se for uma família típica de 4 pessoas, são 20.000 pessoas que estavam sendo alimentadas. Agora, mais ou menos esse era o número de pessoas que estavam seguindo o Senhor na região da Galileia, independentemente de seus discípulos, que eram 12, mas era uma multidão. A Bíblia nos diz que ele olhava e via as multidões e se enchia de misericórdia, porque estavam como ovelhas sem pastor. Voltando ao ponto, o público era grande. Vamos considerar um exemplo de 20.000 pessoas. O Senhor aqui está dizendo que apenas alguns sortudos serão sortudos, perdoe a redundância, por sofrer perseguições, por sofrer zombarias. Bem-aventurados são os pacificadores, dizem as Escrituras, ou seja, o Senhor aqui deu uma mensagem tremendamente incrível para uma multidão, mas na verdade estava se referindo a um número bem pequeno dentro dessa multidão. Acredito que hoje em dia está acontecendo essa mesma mensagem, hoje, nos nossos dias. Por quê? Porque há muitas multidões. Mas há apenas alguns que conseguem ouvir a voz de Deus. Há apenas alguns que conseguem entender a mensagem que o próprio Senhor estava nos trazendo, sem nenhum tipo de filtro. Deixe-me dizer outra coisa, estando aqui também. Quando o Senhor lembrar do milagre dos peixes e pães, apareceu André, alguém que não aparecia muito nas Escrituras, e André era um dos discípulos do Senhor. Mas André era aquele que andava por trás do cenário. Sempre precisamos dessas pessoas que ficam por trás do cenário. A chave era um buscador de oportunidades, André. Mas ele diz que quando traz aquele menino que diz, já encontrei isso,
alguém que tinha 2 peixes, 5 pães, e tinham que alimentar uma quantidade incrível de pessoas. Mas lembrem-se que o Senhor estava fazendo ali no milagre da multiplicação de peixes e pães. O incrível não foi que as pessoas comeram, o incrível não foi que todas essas pessoas foram alimentadas. O incrível foi que os discípulos colocaram em prática o princípio da obediência ao dar. E por que eu te digo isso? Porque lembrem-se que quando se aproximam do Senhor, entregam-lhe um pão e dizem: Senhor, ore. Ou seja, dão-lhe 5 pães, mas estão dando a ele um pão para que ele possa orar por esse pão. E o Senhor, o que é que ele faz? Em vez de devolver muitos pães depois de ter orado, ele devolve a metade. Diz que ao pegar ele partiu, então devolve a metade do pão. Ou seja, ele deu aos discípulos menos do que eles lhe entregaram. Então, quando ele está dando a metade, o que acontece com o resto da história? O resto da história nos diz que eles foram obedientes e começaram a ir com as cestas. E começaram a distribuir esse pão, essa metade do pão. E quando começaram a distribuir essa metade do pão, ela alcançou muitas pessoas. E se reproduziu nas mãos de quem? Dos discípulos, não do Senhor. O Senhor havia dado menos pão, se reproduziu nas mãos dos discípulos. Como é possível que ainda tenhamos essa história até hoje? E é uma incrível história de milagre alimentar, ou seja, a provisão da parte de Deus. Mas teve que haver um começo. E de onde veio? Do início da obediência. Porque, quero que entendam isso, se os discípulos tivessem pegado um pedaço daquele meio pão que receberam, nós não poderíamos ler hoje sobre o milagre, a bênção teria sido interrompida. Mas como eles foram obedientes e começaram a dar do que tinham, começou a fluir a provisão, e fluiu, e fluiu, e fluiu. Tanto que quando chegaram à última pessoa, perceberam que até sobrou comida. Sobraram cestos. Você percebeu o quão incrível é isso? Quer dizer, às vezes pensamos que chegamos quase ao fim, mas às vezes nós mesmos somos os criadores da falta de alimento. Porque pensamos no que temos e não no que podemos provocar. Então, o Senhor é um provocador de bênçãos, então se você está me ouvindo, eu aconselho que você arrebate a bênção do Senhor. Porque eu estou agora neste lugar, no Monte das Bem-aventuranças. E aqui o Senhor ensinou a toda essa multidão de pessoas, e aqui o Senhor é onde quebrou. Quebrou com um pensamento naquele povo que tudo o que queria era pedir. E desde aquele momento aquelas pessoas entenderam o princípio de dar e ser obediente. Houve algo que aprendi na minha vida, no meu caminho como crente, crescendo como crente. Entendi que a fé e a obediência andam de mãos dadas. Eu não posso dizer que tenho fé sem ser obediente. Eu não posso dizer que sou obediente sem ter fé. Então eu entendi que fé e obediência andam de mãos dadas. Então, simplesmente, essa pequena pérola bíblica queria deixar para vocês hoje daqui de o Monte das Bem-aventuranças no Mar da Galileia. E claro, vou mostrar um pouco do Mar da Galileia e um pouco de como é o lugar onde estamos agora. Então vamos lá, acompanhem-me, vou mostrar para vocês. Está bem, como vocês podem ver, esta é a construção que fica aqui no topo do Monte das Bem-aventuranças. É um prédio bem lindo e muito agradável. Dentro é um complexo ali. Isso pertence hoje à custódia da Terra Santa, que são os responsáveis por cuidar de todo este jardim, como vocês podem ver aqui. Eu vou me aproximar um pouco por aqui, vamos caminhar um pouco mais, porque quero ver se posso mostrar algo para vocês. Vocês conhecem o Monte das Bem-aventuranças? Este é um dos lugares que, claro, vocês poderão visitar quando vierem aqui para Israel. Em toda a caminhada, vocês encontrarão bênçãos. Como está registrado no livro de Mateus,
Vejam como vou continuar mostrando para vocês. E quando estiverem aqui, pelo menos poderão ver um pouco da área da água. Depois, vou deixá-los em liberdade. Lá está o mar, ao longe. Se conseguirem ver o mar, vou passar por aqui. Notem a paz, sinceramente. Olhem João, capítulo 7, 37. Quando fala sobre a água, não é? E aí está a água, tudo isso, o que vocês veem aqui são oliveiras. Lá está o mar da Galileia atrás, aqui se respira uma paz incrível. Neste lugar você pode ouvir o silêncio do vento e o barulho dos pássaros e abelhas. Incrível, a verdade, um lugar muito, 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 muito especial. E olhem isso, não olhem isso, né? O que temos aqui, olhem... 5 pães. E 2 peixes. Claro, é uma representação, mas é uma representação bem bonita. Lá está o mar. Bem, a verdade é que foi um passeio bem leve, bem rápido, muito curto, para poder mostrar um pouquinho daqui de o que nós estamos experimentando nesses dias aqui na Terra da Bíblia. E quero aproveitar para agradecer a todos e cada um de vocês, porque vocês são uma bênção para nós. Assim como vocês dizem, nós somos uma bênção para vocês, vocês são uma bênção para nós. Nós os honramos, respeitamos, queremos e saibam que estamos aqui orando por cada um de vocês. Da Terra da Bíblia. Aguarde-me que quero mostrar outra coisinha aqui na frente, vamos? Ok, isso é o que eu quero mostrar para vocês. Nesses lugares, eu sempre aconselho as pessoas que vêm comigo a não se apressarem, a pararem antes de continuar com o tempo que estão visitando em Israel. E que façam uma pausa, e que simplesmente usem esse tempo para agradecer ao Senhor pelo tempo que Ele permitiu. Olhem essas rochas, essas rochas. Nós não sabemos se o Senhor ou seus discípulos ou seus seguidores estiveram sentados ali. Vou passar por aqui, lá está o mar da Galileia. Olhem que lindo que se vê calmo, tranquilo após a tempestade. Obrigado.